A seguir, Hora da Notícia. Passo Fundo registra mais um caso de gripe H1N1 neste ano. A tecnologia para ajudar na superação do medo de fazer vacinas é um óculos de realidade virtual já usado em Passo Fundo. Na semana do Dia dos Namorados, a gente apresenta uma série de entrevistas sobre relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tradicionais com a psicóloga, professora aqui na UPF, Maria Gorete Bittencourt. Como foi a movimentação aqui na UPF durante o vestibular de inverno no sábado? E a gente mostra também fotografia e história. Esse foi o tema de uma roda de conversa que aconteceu no primeiro encontro de pesquisadores da história de Passo Fundo. Hoje é segunda-feira, 10 de junho, é hora da notícia. Passo Fundo registrou mais um caso de gripe H1N1. Foi em um bebê de 6 meses que não havia sido vacinado. Ele foi internado, recebeu tratamento e passa bem. Foi o segundo caso de bebês com H1N1 neste ano aqui no município. O primeiro registrado foi em maio, uma criança de 1 ano que também não havia sido vacinada. O grupo prioritário de crianças, ele teve o menor percentual de vacinação, com 77% de imunização. Ao todo, foram aplicadas mais de 75 mil doses da vacina contra a gripe em Passo Fundo durante toda a campanha. Ainda restam poucas doses em apenas 5 unidades de saúde da cidade. Olha, fazer vacina, a gente está vendo aí que não é uma tarefa fácil para muita gente, principalmente para as crianças. É que o medo e a tensão, em alguns casos, tornam esse processo mais doloroso do que ele realmente é. Nós vamos te mostrar agora uma opção aqui em Passo Fundo, voltada para ajudar a superar o medo de vacinas. O Benjamin estava curioso, nem parecia que ia vacinar. Isso porque ele vai experimentar pela primeira vez o óculos de realidade virtual. Enquanto ele assiste um passeio na montanha-russa, a vacina é feita, sem dor e sem tempo para chorar. Já fez? Já fiz. Nossa, aí doeu bem pouco e eu nem chorei. Mesma coisa para Laura. Se antes ela fugia de medo da agulha, agora ela tem um bom motivo para vacinar. Eu achei bem legal e não doeu. Principalmente para os pequenos, a vacinação não é algo muito fácil. Foi aí que surgiu o óculos de realidade virtual, para evitar que o medo tornasse este momento mais difícil. Eu fiz uma pesquisa em adolescentes, em vários adolescentes aqui na clínica, sobre o uso do óculos, a realidade virtual, usando o óculos, uma equipe usando e outra não. E usando o óculos teve um resultado excelente, diminuiu a dor, o medo e nem viram que estava fazendo a vacina. A gente fala da importância da vacinação igualmente, de toda a técnica de aliviar a dor, deixar o braço solto, não ficar ansioso. E o óculos vem agregar, vem a somar isso, esse entretenimento para ajudar a perda da dor e do medo da vacinação. Um método aprovado pelas mães e também pelas crianças. Eles tiram o foco ali da dor e ficam concentrados ali no filme e acabam que nem veem quando faz a vacina. É muito gratificante quando eles, têm ficam mais tranquilos, para fazer a vacina. Então, eu acho que é um mecanismo assim uma técnica, usada para facilitar, e para os pais ficarem mais tranquilos. Uma diversão, acaba perdendo esse medo, vem, faz a vacina, que é de extrema importância, e depois vai se desenvolver um adulto que não vai ter medo de vacinas. Então tem uma grande chance de não ter medo de vacinas quando ficar adulto. A média de tempo de duração dos casamentos no Brasil caiu de 17 para 14 anos na última década, o número é do IBGE. Bom, a pesquisa mostra que entre 2016 e 2017, o número de uniões registradas também diminuiu 2,3% e o número de divórcios aumentou 8,3%. Bom,
A gente está falando isso em meio à semana em que se comemora o Dia dos Namorados, apostando, é claro, no amor e nos relacionamentos. Por isso, Hora da Notícia aproveita essa data para falar um pouquinho sobre relacionamentos em uma série de entrevistas que nós começamos agora. Os relacionamentos tradicionais são o foco da conversa que a gente vai ter agora com a psicóloga Maria Gorete Bittencourt, professora aqui na UPF. Seja muito bem-vinda, é sempre um prazer para a gente te receber aqui. Obrigada. Hoje a gente vai ter uma espécie de DR, vamos falar de relacionamento. E a gente quer começar te perguntando, professora Gorete, aquela frase que a gente cresceu ouvindo, não é, nas cerimônias religiosas, até que a morte os separe. Ela é possível ser aplicada nos dias de hoje? Ela é uma verdade? Sim, é possível ser aplicada, só que exige algum esforço, né? Você estava falando sobre as estatísticas, né, do crescimento de divórcios, o crescimento também da não oficialização. As pessoas até ficam juntas, mas não oficializam. Então, tudo vai depender do método, né, da maneira como isso vai se encaminhar. Mas é possível. É possível. Bom, o direito vê o casamento como um contrato e a gente quer entender se a psicologia também pode perceber dessa forma. É um contrato, de certa forma, secreto, em que você vai conhecendo a pessoa com o passar do tempo. Nessas revelações podem surgir crises, certo? Exatamente. Sim. Na psicologia a gente também vê como um contrato. Claro que as pessoas não falam isso. Eu sempre digo que era muito mais interessante se as pessoas pudessem discutir antes ou conversar melhor antes, quando estão namorando, antes de engatar a relação mesmo, porque ia ser mais fácil. Mas as pessoas elas não falam sobre esse contrato antes, porque parece que vai conspurcar, né, a relação amorosa. Tipo, nós vamos ver como é que fica, por exemplo, a nossa questão financeira, o nosso dinheiro, o meu, o teu, né, como é que a gente vai organizar. Não se fala nada, não se fala nada. Se vive a paixão do se vive a paixão momento. E tal. E daí, na primeira dificuldade, às vezes, como as pessoas não estão muito maduras com essa questão, pode ser um motivo assim, de rompimento, que não precisaria ser. Então, um casamento de longo prazo, ele precisa sempre de recontratos, né? Você, na verdade, pode casar 10, 15, 20 vezes com a mesma pessoa, porque as pessoas também se modificam. A pessoa nunca é a mesma, por exemplo, assim, depois de 5 anos, 10 anos, ela não é a mesma de quando ela começou. Então, tu tem que recontratar. É aí novos que as coisas, acordos. Novos acordos. Você fala, então, que é importante que o casal, ainda quando namorado, sente e fale, sim, de algumas questões que envolvem o dia a dia. Claro. E esse combinado pode não valer dali 5 anos. Pode não valer. Você vai ter, porque a pessoa, assim, ela fez outras coisas, ela fez alguns outros empreendimentos na vida, então ela também se modificou como pessoa. Além de tudo, as pessoas vão amadurecendo, né? Obrigatoriamente, digamos assim. Agora, e cada um no seu tempo também. Então, por isso... Professora Gorete, quando surge uma crise, são 2 alternativas. Ou acaba a relação, ou ela se reforça. Faz sentido? É mais ou menos isso na prática? Exatamente, é isso na prática. As crises sempre vão ter. Não existe relação que não tenha crise. Isso não existe. Assim, aquela coisa assim, e foram felizes para sempre só nos contos de fada, e assim porque termina ali a historinha, né? Porque se a historinha continuasse, ia ter a crise do príncipe e da princesa. É normal. As crises vão acontecer. O grande segredo talvez seja como é que eu renegocio isso, né? Como é que eu trabalho essa relação de novo. A pergunta de ouro: existem regras, dicas, orientações, receitas para relacionamentos duradouros? A receita assim, de bolo não tem, mas basicamente é a conversa, entende? Quando as coisas não estão bem, é muito importante que as pessoas não se fechem, que elas possam dizer umas para as outras, olha, isso não está legal, eu não estou gostando disso ou daquilo. Mas não é só falar, que é o grande problema hoje do mundo contemporâneo, as pessoas querem falar, mas não querem escutar. Então você precisa escutar o outro. Você precisa também se colocar um pouco no lugar do outro e ver assim, sob o olhar dele, o ponto de vista dele, por que ele está me vendo dessa maneira ou por que ele está vendo a relação dessa forma. E conversar sobre isso, entende? Então você Esse é o grande, eu diria assim, talvez o grande segredo. Né? Ouvir mais. Ser flexível. Ser flexível, se colocar no lugar do outro. Empatia, isso tem a ver com empatia também. E assim, e não achar, e não ficar em cima da sua verdade absoluta. Sempre num casal, não existe assim, aquele é culpado ou esse é culpado. É 50% para cada um. Então a gente tem que ver qual é os meus 50% nesse latifúndio, né? Que está contribuindo para que essa relação não esteja mais tão legal.
E aí, se houver jeito de fazer um novo contrato, isso segue. E se não houver, bem, as coisas também podem ter tido um tempo. Isso não significa fracasso. Significa que durante um tempo deu certo e depois já se quer outras coisas. Né? Só para a gente fechar aqui, você acredita que esses relacionamentos duradouros, eles têm uma tendência de não existirem mais? Não, eu acredito que os relacionamentos duradouros vão existir, sim. Vão existir, sim. Depende do investimento das pessoas. O quanto elas querem isso e o quanto elas vão amadurecer para isso. Não existe, sim. Existe luz no fim do túnel. Que maravilha. Olha só, excelentes dicas para você passar uma ótima semana dos namorados. Muitíssimo obrigada, professora Goretti. Boa semana. Amanhã a gente vai seguir aqui no Hora da Notícia falando de relacionamento. Nós vamos ouvir o psicanalista Francisco Santos Filho. Semana importante para a reforma da Previdência e quem tem as informações é a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Isso mesmo, Thaís, semana importante. Olha, não tem um prazo definido ainda para começar a votar a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Isso porque o governo ainda não tem maioria no plenário e precisa compor essa maioria. Além disso, o relator da comissão especial, que é o deputado Samuel Moreira, ele anunciou hoje que só vai entregar o seu parecer na quinta-feira, dia 13. Esse parecer estava previsto para ser entregue hoje. Isso porque o relator vai incluir no seu parecer uma nova proposta de transição e também deve acabar com a proposta de capitalização, que é a proposta do governo. Lido o parecer, haverá o prazo, então, para votar na comissão, que é a maioria simples consegue aprovar o parecer, e depois um novo processo para votar no plenário. O presidente da comissão, Marcelo Ramos, disse que o feriado do dia 20, que é de Corpus Christi, e também as festas juninas, que acontecem muito no Nordeste, poderão atrapalhar a votação ainda no mês de junho e prevê essa votação já para o mês de julho. Bom, tem mais coisa movimentando, mais assuntos movimentando Brasília nesse início de semana, Zulmara. Ah, com certeza, Thaís. Olha só, não é só a movimentação da reforma da Previdência que está pegando em Brasília, viu? Caiu como uma bomba em Brasília nesse fim de semana, com conversas vazadas entre o atual ministro Sérgio Moro, quando ele ainda atuava como juiz da Lava Jato, e o coordenador da operação, procurador Delton Dallagnol, do Ministério Público Federal. As conversas revelam orientação de Moro na investigação da Lava Jato, o que seria vedado pela Constituição Federal, e foram reveladas pelo The Intercept. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se manifestou hoje pela manhã, dizendo que, abre aspas, estes supostos crimes devem ser apurados e, se comprovados, seus autores punidos, fecha aspas. Já o governo, que lançaria na quarta-feira uma campanha publicitária para o pacote anticrime do Moro, adiou para agosto este lançamento da campanha. Vamos ver quanto desta repercussão vai respingar na reforma da Previdência. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Uma boa semana de trabalho para você. Obrigada. Trabalhar a mobilidade urbana é um desafio em um país com mais de 65 milhões de veículos. Por isso, criar alternativas de transporte é saudável para você, para o meio ambiente, para todos nós. Você confere hoje quais são essas formas diferentes de se deslocar no programa Universidade Aberta. O programa vai ao ar hoje às 8 horas da noite. No próximo bloco, a gente vai te mostrar como foi a movimentação aqui na UPF no sábado de vestibular de inverno. Nós já voltamos. A lista com os nomes dos aprovados no vestibular de inverno da universidade já está disponível. Com certeza, tem muita gente comemorando a aprovação. E falando nisso, que a gente relembra o sábado, dia de vestibular aqui na universidade. Neste ano, a campanha destacou as vidas que a UPF já transformou. E agora a gente fala das vidas que a UPF ainda pode transformar. Olha só.
Esse caminho já foi traçado tantas vezes por tantos vestibulandos que até fica difícil contar. De cima, todos parecem iguais, mas é lá de baixo, com cada um deles, que dá para ver o tamanho dos seus sonhos. Em 51 anos, a UPF já formou mais de 72 mil profissionais. E essa história, claro, não termina por aqui. Nesse vestibular de inverno, a universidade recebeu candidatos de 8 estados, concorrendo para 23 cursos do ensino superior. A Manuela é um deles. Ela veio com os pais de Caxias do Sul para buscar uma vaga em medicina veterinária. O curso é um dos mais concorridos dessa edição, com 3,29 candidatos por vaga. Só fica atrás da odontologia, com 13,78, e da medicina, com 63,58 candidatos. Sonhadora, ela já não come carne há algum tempo e luta pelo respeito aos animais. E o vestibular é sua porta de entrada para isso. Uma possibilidade de conseguir um futuro melhor. É o único jeito de eu atingir o meu sonho. Não tem como eu simplesmente ir lá fazer qualquer coisa no animal. Talvez eu vou acabar machucando mais ele se eu não tiver um preparo. Sonho apoiado e compartilhado pelos seus pais, Janete e Eliseu. Nós sempre apoiando e dando a maior força, né? Porque é o futuro dela, ela que escolheu desde pequenininha. Bom, a gente veio lá de Caxias de carro, trazer ela, a gente foi a São Paulo, onde tiver aqui a gente vai para dar o apoio para ela. E quando os filhos entram na prova, eles ficam assim, apreensivos, esperando o próximo passo. Uma mistura de ansiedade e expectativa. O Alexandre entende isso, mas na universidade ele quer o primeiro passo para sua independência. Ele sonha em ser médico e trabalhar com o voluntariado. Sair um pouco da questão da minha casa, do apoio dos meus pais, assim, criar traçar o meu caminho. Mas antes disso, muito trabalho. Ao todo, 460 funcionários trabalham antes, durante e depois do vestibular. É um trabalho que eu costumo dizer que é muito minucioso, mas que tem um grande impacto. Por quê? Porque o nosso vestibulando, quando ele vem para a Universidade de Passo Fundo, ele precisa se sentir acolhido. Ele vem para aqui para ficar pelo menos das 5 horas com a gente e então precisa ser um tempo que ele se sinta especial. Esse é o nosso objetivo, de trazer o carinho, o apoio, essa recepção que a Universidade de Passo Fundo proporciona. É um trabalho que começa agora, mas impacta a vida de muitas pessoas lá na frente. E tudo porque a universidade abre portas para o mundo. E a transformação não acontece só com quem é formado, mas também com todas as pessoas que estão em volta dele. A universidade ela propicia uma teia enorme de trocas que vão constituindo a formação do sujeito e também, ao mesmo tempo, o sujeito, as pessoas. E isso faz um movimento coletivo, porque na medida em que eu me formo com uma qualidade nesse percurso, eu vou reproduzir isso em outros espaços. Eu acredito sempre que a melhor formação é o grande resultado que a gente pode oferecer aqui dentro e é aquilo que vai, de fato, fazer diferença no mundo lá fora, que é essa possibilidade de nós termos um mundo melhor. Vidas que se transformam e que transformam também toda a comunidade. E amanhã tem feira ecológica aqui na UPF. Os alimentos saudáveis e orgânicos vão ser comercializados das 10 da manhã até as 5 da tarde, em frente ao Centro de Convivência, aqui no Campus 1, no bairro São José. Toda a comunidade é convidada a participar. A segunda-feira começou com tempo nublado, mas a previsão é de tempo seco para os próximos dias. Veja então a previsão para este início de semana. Previsão de tempo bom com algumas nuvens para esta terça-feira, mínima de 14, máxima 23 graus. A quarta-feira tem previsão de sol com algumas nuvens, não chove durante o dia, mínima 14, máxima 22 graus. Estudantes de 16 escolas públicas de Passo Fundo e região participaram hoje pela manhã da final do concurso Oratória nas Escolas,
etapa municipal. Foi no centro de eventos aqui da Universidade de Passo Fundo. O concurso ele é promovido pela JCI, a Câmara Júnior Internacional. Os finalistas tinham de 3 a 5 minutos para apresentar o discurso com o seguinte tema: como aceitar as diferenças e tratar as pessoas sem máscaras e estereótipos. O vencedor foi Michael Alcides Martins de Quadros, da Escola Antonino Xavier de Passo Fundo. As fotos são materiais essenciais na preservação da história. E é por isso que o Instituto Histórico de Passo Fundo mobilizou uma roda de conversa sobre o assunto. A atividade fez parte do primeiro encontro de pesquisadores em história da cidade. Uma cidade pode ser vista por vários ângulos, mas é na fotografia que ela se eterniza. Foi esse o assunto de uma roda de conversa no Instituto Histórico de Passo Fundo. O objetivo era falar sobre como a história da cidade é contada por meio da fotografia. O primeiro registro de um fotógrafo fixado em Passo Fundo é de 1902. São pessoas que, por mais de 110 anos, contaram a história através do seu olhar sobre o cotidiano passofundense. O olhar do fotógrafo é muito importante na constituição da cidade. Por quê? Porque ele vai atestando espaços importantes a partir do enquadramento que ele faz com a sua câmera, o seu equipamento e com o olhar dele. Então, essa constituição da cidade, dos espaços, a praça, as avenidas, eles são sim importantes para a política, para a economia, para as próprias pessoas. Mas o fotógrafo ele vai atestando isso a partir que ele vai clicando esses lugares. A roda de conversa faz parte do primeiro encontro de pesquisadores da história de Passo Fundo. Um dos debatedores é o historiador e colecionador Beraci Porto. Em mais de 70 anos de vida, ele guarda um acervo rico em imagens da evolução da cidade. Desde bem jovem ainda, eu comecei a juntar fotos assim. Então, revistas, propagandas, todas essas, tu vai acumulando as coisas, então daí tu vai aumentando o teu acervo, vai aumentando o teu conhecimento. Da cidade eu acompanhei todo o crescimento de toda a cidade, das casas, do comércio, dos cinemas. Já o Gustavo se interessa tanto pela evolução da cidade que é um dos colaboradores da página Fotos Antigas de Passo Fundo. Em uma rede social, ele divulga as memórias do município. Tem sido um trabalho muito legal de resgate da memória de Passo Fundo. Gratificante a gente saber que quantas coisas Passo Fundo guarda, né, na sua memória, que muitas vezes a gente nem tinha ideia, né? Hoje, o Instituto Histórico de Passo Fundo tem um acervo com cerca de 100 fotos raras, todas doadas por membros ou pela comunidade. É uma forma de ver em todos os detalhes um caminho de mais de 160 anos de história. Essas foram as informações de hoje. A gente sempre lembra que o Hora da Notícia repete à noite às 7h30 e às 10h30. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Um ótimo início de semana.